Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do projeto Dupla Ligação. Hoje nossa aula vai ser sobre ácidos e bases. Comigo, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Leite, um dos professores do projeto. Então vamos embora. Para introduzir, vale ressaltar que atualmente são inúmeras as substâncias conhecidas e catalogadas na química. Então estudar elas, imagine, de forma individual, seria inviável, impossível. Então a natureza da química ela agrupa aquelas compostas, aquelas substâncias que têm propriedades semelhantes. A gente vê isso tanto na tabela periódica como classes de substâncias, e aqui a gente vai começar a estudar as funções inorgânicas, como ácido, base, sais e óxidos. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar os dois primeiros, ácidos e bases, e a gente vai ver pela visão pelas teorias de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis, tá? Então, inicialmente pela teoria de Arrhenius, ele dizia que os ácidos são compostos moleculares que em solução aquosa ionizam se liberando cátion H+, para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio. Então ele dizia justamente isso aqui, o ácido, essa substância, libera o H+, e esse H+, como está em solução aquosa, ele vai reagir com a molécula de água, formando o íon hidrônio, tá? Ou hidroxônio. Então aqui, antes de tudo, eu queria ressaltar uma importante diferença, tá? Entre dissociação e ionização. Então, dissociação é a separação dos íons pré-existentes, enquanto a ionização é a quebra de ligações com a formação de íons, tá? Tem uma diferença sutil. Então, a gente percebe aqui, ó, no cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? A gente tem íons fixos, quando eles estão em estado sólido. Quando eles estão em meio aquoso, eles se dissociam, tá? Eles formam o íon sódio e o íon cloreto, né? Em íons livres, como aqui a gente mostra, pela ação da água, eles simplesmente se separam em meio aquoso. Já a dissociação, quer dizer, já a ionização, desculpa, ocorre aqui com o HCl. Aqui a gente tem uma molécula covalente, tá? Com a ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. Em meio aquoso ocorre a formação, né, a quebra dessa ligação covalente para formar os íons H+ e Cl-, como a gente pode ver aqui nessa figurinha. Beleza? Então, visto o conceito de Arrhenius sobre o que é ácido, o que são os ácidos, mais para frente a gente vai ver a teoria de Arrhenius também para as bases e assim sucessivamente, mas agora vamos estudar um pouquinho da classificação dos ácidos, tá? Então, a gente tem alguns critérios para classificar os ácidos. Então, o primeiro critério é quanto à presença de oxigênio. Eles podem ser hidrácidos, tá? Sem a presença de oxigênio, como HCl, HBr, HI, H2S, HCN, tá? E oxiácidos, são aqueles que possuem o oxigênio. Então, ácido sulfúrico, ácido nítrico, H3PO4, HClO4, enfim. Tá? Então, essa é uma classificação bem simples. Tem oxigênio ou não, hidrácido e oxiácido. Beleza? Quanto à volatilidade, nós temos aqui que na temperatura ambiente, né, de 25 graus e uma pressão de 1 atm, nós temos que os voláteis, os ácidos voláteis, eles estão no estado líquido, o HNO3, e no estado gasoso, o HF, HCl, HBr, HI, enfim, todos esses, tá? E os não voláteis, aqueles que são fixos, no estado sólido nós temos o H3PO4 e no estado líquido temos o ácido sulfúrico, H2SO4. Beleza? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, aqui é interessante, tá? Então, os hidrácidos, aqueles que não possuem oxigênio, todos são ionizáveis, tá? Toda vez que você coloca ele em água, ele ioniza lá bonitinho. Os oxiácidos, os hidrogênios, né, que são ionizáveis, são apenas aqueles que são ligados a oxigênios. Então será necessário a gente montar a estrutura do ácido. Então aqui tem uma sequenciazinha lógica para vocês montarem e identificarem qual o número de hidrogênios ionizáveis. Tá? Então, regra número 1, escreva o elemento químico central do ácido, que na forma molecular vem escrito entre hidrogênio e oxigênio. Tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o ácido sulfúrico, o elemento central é o enxofre, tá? E o oxigênio e o
hidrogênio aqui. Então, o primeiro a fazer, ó, o elemento central aqui é o cloro, aqui é o enxofre, aqui é o fósforo, aqui é o carbono, aqui é o boro, beleza? Regra número 2. Verifique que família da tabela periódica pertence ao elemento químico central. E a partir dos conhecimentos de ligações, verifique quantas ligações químicas. Então, a gente vai usar os conhecimentos lá das aulas anteriores de ligações químicas, tá? Então, aqui uma tabelinha para te ajudar. Então, ligação com valente normal, a família 4A, como o carbono, ele faz 4 ligações. O 5A, 3 ligações. O 6A, 2 ligações. E o 7A, 1 ligação. Beleza? Então, isso aqui vai te ajudar a montar a molécula, tá? E ver quais são onde são as ligações com o átomo central e onde os hidrogênios estão ligados aos oxigênios, tá? Então, regra número 3, complete as ligações com o oxigênio. Então, a gente coloca aqui, tá? A gente escreve, ó, primeiro a gente escreve o elemento central, tá? Vamos só ver aqui qual é a regra 4. Ó. Os oxigênios que recebem ligações do tipo covalente dativo estão satisfeitos. Portanto, não precisa de mais ligações. Ou seja, deixa eu pegar aqui, ó. Ele explica aqui, mas eu vou explicar um por um rapidinho, tá? Já os oxigênios que recebem ligações covalentes normais precisam de mais uma ligação para realizar com o hidrogênio. Então, vamos analisar caso por caso aqui. O H2CO3, o ácido carbônico, a gente escreve o elemento central, faz as ligações com os oxigênios, tá? 1, 2 e 3. Então a gente percebe que, como tem uma ligação dupla do carbono e oxigênio, esse oxigênio aqui já está ok, já está estabilizado, mas esses dois ainda não. Então os dois hidrogênios da molécula são ligados justamente aqui nos dois oxigênios. Então aqui a gente tem dois hidrogênios ionizáveis, tá? H2SO4, ácido sulfúrico, a gente tem aqui, ó, enxofre, duas ligações covalentes e duas ligações dativas. Então, esses dois oxigênios a gente completa com os oxigênios, 4, né? Então, a gente percebe que, como aqui fala na regra 4, os oxigênios que recebem uma ligação covalente, ou seja, essa ligação, o par de elétron compartilhado aqui vem todo do enxofre, tá? Nessas duas ligações aqui. Então, entre aspas, como se fosse uma dupla ligação, só que o par de elétron veio apenas do enxofre, tá? E esses dois oxigênios aqui estão precisando de mais uma ligação, então aqui que se ligam os dois hidrogênios da molécula. Então, novamente, nós temos dois hidrogênios ionizáveis, tá? Vamos agora para o H3PO3, mesma coisa. Escreve o elemento central, todas as ligações. Então, aqui a gente completa os oxigênios. A gente percebe que só tem 3 oxigênios. Pum, pum, pum. Tá? Então, aqui a ligação dativa, esse aqui já está estabilizado e esses dois não. Mas a gente tem 3 hidrogênios. Então, a gente completa nos oxigênios aqui, tá? E esse hidrogênio se liga diretamente ao fósforo. Então, percebam que aqui a gente tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Esses dois aqui. E esse daqui não, porque esse aqui está ligado diretamente no átomo central. Então, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que são ligados só ao oxigênio. Então, aqui nós temos 2. O H3PO2. Então, do mesmo jeito, aqui a gente tem um hidrogênio ionizável apenas porque a gente só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio e os outros dois ligados ao átomo central, tá? Então, é necessário a gente escrever a estrutura da molécula para poder identificar quantos hidrogênios são ionizáveis. E aí a gente classifica. Se a gente tem monoácidos, são aqueles que só tem um hidrogênio. Diácidos, aqueles que tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Então percebam que, embora aqui no H3PO3 tenham 3 hidrogênios na molécula, apenas 2 são ionizáveis, aqui que é esse exemplo aqui, tá? Então, não olhas que perfeitamente, tem 3, então são os 3 ionizáveis. Não necessariamente. Aqui a gente tem 3 hidrogênios e só um ioniza, tá? Triácidos, aqui são 3, e tetrácidos são 4 hidrogênios ionizáveis. Beleza? Então, essa é a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quanto à força, então, aqui a gente vê que, embora um ácido ele apresente X hidrogênios ionizáveis, não significa que todos vão se ionizar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui, nessa molécula H3PO2, a gente tem 3 hidrogênios. Aqui apenas um ioniza, beleza, não é esse exemplo.
Então, aqui, triácidos, tá? H3PO4. Embora esses três oxigênios são capazes de se ionizar, não significa que eles vão se ionizar, tá? Porque à medida que você retira um hidrogênio, fica sendo mais difícil você tirar o segundo e ainda muito mais difícil tirar o terceiro. Então, embora seja possível, não é espontâneo, não é fácil que isso ocorra, tá? Então, isso que mede a força do ácido. Então, é o grau de dissociação, ou seja, o quanto aqueles hidrogênios ionizáveis vão realmente se ionizar. E isso é calculado através dessa equação, tá? Do alfazinho aqui, que é o número de moléculas ionizadas pelo número de total de moléculas. Então, é basicamente uma porcentagem, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui do HClO4, 97%. Então, a cada 100 moléculas, 97 ionizam. Então, eita, desculpa, gente. O HCl temos 92%, o ácido nítrico 92% e assim sucessivamente, tá? Então, aqui a gente pode fazer essa classificação quanto a isso, mas os hidrácidos, por mais que a gente consiga classificar aqui de forma perfeita, né, com a porcentagem, é muito inviável a gente decorar a porcentagem de todos aqueles ácidos e quanto ele ioniza, né? Então a gente tem algumas regrinhas aqui que podem classificar os ácidos conforme a sua força. Então, os ácidos fortes dos hidrácidos são HCl, HF e HBr, o moderado HI, e todos os demais são ácidos fracos, tá? Para os ácidos cujo ânion seja o halogênio, tá? Halogênio é aquela famíliazinha, a última família 7A, tá? Então nós temos uma sequência lógica de força. Então, o mais forte é o HI, depois o HBr, o HCl e o HF é o mais fraco desses grupos aqui, tá? Então a força dele cresce nesse sentido, tá certo? Eita. Como é que isso ocorre? Por que isso é dessa forma, na verdade? Né? Porque a gente tem que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, ele prende muito o hidrogênio para si, tá? Então, à medida que você vai subindo, né? Porque na verdade, na medida que você vai descendo, mais fraca fica essa interação e mais fácil você consegue liberar esse hidrogênio, beleza? Então, desculpa, gente. Quanto à força, os oxiácidos. Então, os oxiácidos são aqueles que têm oxigênios e aqui a gente tem que fazer um cálculozinho besta, mas assim. Passo número 1. Tá. A rinite tá pegando pesado hoje. Passo número 1. Calcule-se o X. Então, esse X é dado pelo o número de oxigênios menos o número de hidrogênio ionizável, tá? Então, a gente tem que, quando esse resultado é igual a 3, nós temos um ácido forte. 2, um muito forte, na verdade. 2, um ácido forte. 1, um ácido semi-forte ou moderado. E 0, um ácido fraco. Então, vamos para os exemplos aqui. HBrO4, então nós temos 4 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 3, então temos um ácido muito forte. HClO4, então temos 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3, muito forte. H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 2, então ácido forte. HNO3, ácido nítrico, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, 2, então ácido forte. H3PO4, ácido semiforte e assim sucessivamente até o HClO, que é um ácido fraco. Então, percebam que apesar do HClO ser aquele que se ioniza mais, ele é considerado um ácido fraco, tá? Então, 50% é um ácido forte, de 5 a 50% semiforte e menos que 5% é um ácido fraco. As exceções são o ácido carbônico, tá? E o ácido sulfuroso, acho que é esse o nome dele, tá? Então, eles são ácidos extremamente instáveis. Então, a tendência deles é se decompor em água e gás carbônico e água em CO2, tá? Então, essas são as exceções. Na verdade, eles são ácidos fracos, tá? Então, a gente tem 3 menos... aqui eles seriam ácidos semifortes ou moderados, mas na verdade eles são ácidos muito fracos porque eles tendem a se decompor dessa forma.
Nomenclatura dos ácidos. Vamos agora para a nomenclatura. Como é que a gente dá o nome dessas pestes? Então, para os hidrácidos, a gente faz ácido mais o nome do elemento do radical mais hídrico, tá? Então, retira-se o nome, a determinação eto do ânion e coloca hídrico, tá? Então, o íon cloreto, o ácido é ácido clorídrico. O íon fluoreto, ácido fluorídrico. Íon brometo, ácido bromídrico. E assim sucessivamente, tá? Oxiácidos, aqui a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente. Então, a gente tem que no ânion, ele tem essa nomenclatura aqui, ito e ato, ele passa a ser oso e ico, tá? Então, quando o elemento forma um único oxiácido, tá? A gente bota ácido, o nome do ânion, mais ico. Então, a gente tem o ânion carbonato. Então, quando ele forma um ácido, a gente tem ácido carbônico. Então, saiu do ato para ico, tá? Borato, outro ânion. A gente vai para o ácido bórico. Então, sai do ato para o ico, beleza? Quando o elemento forma dois oxiácidos, ou seja, depende do NOx, tá? Então, ácido, nome do ânion, ato, substitui pelo ico, tá? Quando ele representa o maior NOx. Então, e da mesma forma, analogamente, o oso para o menor NOx. Então, vamos por exemplo aqui que fica mais fácil. A gente tem um ânion nitrito e um ânion nitrato, tá? Então, a gente aqui pode, quando são formados os respectivos ácidos, a gente tem ácido nitroso, tá? Então, o nitrogênio aqui tem um NOx mais 3, e aqui no ácido nítrico, o nitrogênio tem um NOx mais 5, tá? Então, no NOx maior, a gente tem a terminação ico, e no NOx menor, a gente tem a terminação oso, tá bom? Quando o elemento forma 3 ou 4 oxiácidos, então aqui a gente tem essa tabelinha aqui para nos ajudar, tá? Então, quando o NOx é mais 7, a gente usa o prefixo P e o final ico. Quando a gente tem o NOx mais 5, a gente tem um sufixo ico. Quando a gente tem um NOx mais 3, oso. E mais 1, temos o hipo, o prefixo hipo e o sufixo oso, tá? Então, o NOx do elemento central vai diminuindo e conforme vai diminuindo, vai tendo essas terminações. Então, vamos para o exemplo. Temos aqui o ânion perbromato. Então, quando ele forma o seu ácido, tá? Ácido perbrômico, porque aqui ele tem um NOx mais 7. Se a gente tem o oxigênio, tem um NOx menos 2, menos 2 4 vezes dá menos 8. Eu vou fazer aqui só uma vez porque vai ficar horrível. O hidrogênio tem um NOx mais 1. Então, para essa molécula zerar, então eu tenho que igualar as cargas. Então, aqui tem 1 mais e 8 menos. Então, o NOx do bromo tem que ser mais 7, como está escrito aqui. Então, esse cálculozinho a gente faz em todas as moléculas, tá? Antes de dar o nome. Vamos supor aqui, a gente tem o NOx do oxigênio menos 2, aqui a gente tem 3, o NOx total é menos 6. Aqui mais 1, então a gente para zerar, o NOx do bromo tem que ficar mais 5, por isso que a gente identifica o NOx mais 5 e aí olha na tabelinha. NOx mais 5 a gente bota a terminação ico, então ácido brômico, tá? Aqui, BrO2, o ânion bromito, mesma forma, temos um NOx, temos o NOx aqui dos oxigênios menos 4, mais 1 a gente precisa para zerar um NOx mais 3. Então a gente usa aqui o oso. E por fim a gente tem um NOx mais 1 e usa o sufixo o prefixo hipo e o sufixo oso no ácido hipobromoso. Beleza? Quanto à diferença do grau de hidratação. Alguns oxiácidos diferem pela quantidade de água que estaria envolvida na sua formação. Esses oxiácidos recebem os prefixos orto, piro e meta, respectivamente, indicando a quantidade de água decrescente. Então a gente tem um exemplo aqui do P2O5, pode dar origem a 3 oxiácidos de fósforo, tá? Então, age que envolvendo uma molécula de água, 2 moléculas de água ou 3 moléculas de água. Tem essas diferenças em metafosfórico, tá? Pirofosfórico e ortofosfórico, tá? Note em que todos eles o NOx do fósforo é mais 5. Ainda podemos obter os ácidos meta e pirofosfórico a partir do ortofosfórico. Se a gente fizer uma desidratação aqui, tá vendo? Tira a molécula de água,
tira uma molécula de água e acaba resultando no fosfórico, tá? Que é o HPO3. Beleza? Vamos seguindo. Bases de arrênios. Então a gente viu que ácidos são substâncias capazes de liberar H+, e as bases são substâncias, né, compostos de ânions que em solução aquosa dissociam-se liberando ânion hidroxila ou oxidroxila, ou seja, o OH, tá? Então a gente tem as bases, aquelas substâncias que podem liberar essa molécula de OH-. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? O hidróxido de sódio, tá? Na OH-, aqui é uma molécula sólida. Em água ele libera o Na+ e o OH-. O hidróxido de cálcio, a mesma coisa. Em água ele libera o íon cálcio, Ca2+, e duas moléculas do ânion hidroxila, né? Do OH-. O hidróxido de alumínio, 3 também. E da mesma forma, todos eles liberando a molécula de OH-. Tá? Então vamos à classificação das bases. Quanto ao número de hidroxilas, a gente tem aquelas monobases, ou seja, uma que libera apenas uma molécula de OH, dibase, 2 moléculas de OH, tribase, 3 moléculas de OH e tetrabase, 4 moléculas de OH quando em meio aquoso. Tá? Quanto à solubilidade, então a gente tem que as bases solúveis são aquelas da família 1A e o NH4OH, tá? As parcialmente solúveis são da família 2A, exceto o hidróxido de magnésio, que não é solúvel, tá? Não é solúvel, na verdade. E os insolúveis são os demais, tá? Quanto à força, as bases fortes são da família 1A e 2A, ou seja, ele tem um grau de dissociação de aproximadamente 100%, exceto o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Então, e as bases fracas são todas as demais, tá? Então, ela é basicamente 0% o grau de dissociação, novamente igual lá àquela parte do ácido, é a mesma coisa. O grau de dissociação, só que aqui é em bases e lá era nos ácidos. Beleza? Como é que a gente formula as bases, né? A base é sempre formada por uma espécie positiva e pelo ânion hidroxila. A carga do radical positivo deverá determinar a quantidade de hidroxilas de uma base para que as cargas sejam neutralizadas. Ou seja, aqui a gente tem que OH-, a gente tem que o NOx dele é -1, tá? A carga dele é -1. E a gente tem um radical positivo, aqueles da família 1A e 2A, né? Que tem a sua carga aqui, o seu NOx. Então a gente faz um X aqui. Um NOx de um vira a quantidade do outro e vice-versa. Então, como a gente tem um exemplo aqui do hidróxido de alumínio, tá? A gente tem que o NOx aqui é -1 do hidróxido, então esse NOx vem para cá e o NOx do alumínio, nesse caso, +3, vem para cá. Então, para essa molécula ser neutralizada, a gente tem o AlOH3, beleza? Nomenclatura da base, muito simples, gente. É só você colocar o nome hidróxido mais o nome do elemento, simples, tá? Então aqui a gente tem hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de césio, hidróxido de berílio, enfim, só colocar o nome hidróxido e o elemento que está junto da hidroxila. A gente tem o caso de elementos que podem assumir mais de um NOx, tá? Então a gente tem essa diferenciaçãozinha. Então aqui, por exemplo, o cobre. A gente tem hidróxido de cobre 1, tá? Quando o NOx dele é menor, e hidróxido de cobre 2 quando a gente tem o NOx maior. A gente pode fazer também sem esse número romano, mas com as terminações oso para o NOx menor e ico para o NOx maior. Então aqui a gente tem o ouro, hidróxido de ouro 1 ou hidróxido auroso, que o NOx dele é +1. Se assumir o NOx +3, a gente tem hidróxido de ouro 3, ou o hidróxido áurico. E assim sucessivamente, tá? Como o ferro é muito comum. Hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso, quando o NOx é +2, que é o menor. E o hidróxido férrico, ou hidróxido de ferro 3, quando o NOx dele é +3. Beleza?
Seguindo agora, a gente entender um pouco da teoria de arrênios, de ácido e base, só recapitulando. Ácido de arrênios é aquele que libera H+, e base de arrênios é aquele que libera OH-. Aí a gente viu também a classificação dos ácidos e da base, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho da teoria moderna dos ácidos e bases, porque existem algumas inconsistências nesse modelo de arrênios e que as teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis vieram complementar e explicar de uma forma mais satisfatória. Então a teoria de Bronsted-Lowry, né, a gente também chama de teoria protônica. Por quê? Porque ele fala que um ácido é uma substância capaz de doar prótons, tá? Enquanto a base é uma substância de receptora de prótons. Então aqui a gente tem que nesses exemplos, o HCN, tá? A gente tem HCN mais H2O, dando HCN menos e H3O+. Então, aqui a gente tem que o ácido dessa relação aqui é o HCN, porque ele cede o próton para a base, que no caso é a água. Então, aqui, ó, esse H que estava aqui veio para a água. Então, ele recebeu o próton e esse aqui doou. Então, esse é o ácido e esse é a base. A gente tem também, em reações reversíveis, os pares conjugados. Então, se um lado, uma espécie, ele é o ácido, no outro ele vai ser a base. Percebam que aqui ele doa o hidrogênio, doa o próton para a água. Então, esse é o ácido, esse é a base. E na volta, a água, na verdade, o íon hidrônio, né, o H3O+, ele que vai ser o ácido, porque ele vai doar o hidrogênio para a base, que é esse íon Cn-. Então percebam que esses são pares conjugados. Então, o par conjugado do HCN, que é o ácido, é a base Cn-, tá? Da mesma forma que nos exemplos B e C, a amônia junto com a água, então a amônia ela vai receber o hidrogênio da água. Então ele forma o íon amônio, a NH4+, mais a base OH, mais o OH-. Tá? Então, nesse sentido da reação, a gente tem a doação de um próton da água para o NH3. No sentido contrário, né, na volta, a gente tem o NH4+, doando o próton para o OH-, que nesse caso é o receptor de prótons. Então a gente tem os pares conjugados, o que de um lado é base, do outro lado é ácido. Tá? Então par conjugado NH3 e NH4+. E o par conjugado aqui, H2O, H3O+, H2O e OH-. Aqui também, da mesma forma, a gente tem o NH3 atuando como base e o HCN como ácido. Então, o próton sai do HCN e vem para a amônia, formando o NH4+, e o íon Cn-. Tá? Na volta, é o contrário. O íon Cn- que vai receber o próton do NH4+, aqui formando o ácido e aqui a base. Então, novamente, o que de um lado é base e o outro lado é ácido e vice-versa. Tá? A gente percebe também um comportamento duplo da água, porque a água é uma espécie anfótera. Ela pode atuar tanto como ácido, tanto como base, porque percebam que aqui ela recebe o oxigênio, ela recebe o hidrogênio, ela atua como base, e nessa outra aqui ela doa o hidrogênio atuando como ácido, tá? Então é explicado por essa reaçãozinha aqui. Então ela pode atuar tanto como ácido, tanto como base, ó. Vem o hidrogênio de uma, passa para outra, formando um íon H3O+, o íon hidrônio e a hidroxila OH-, beleza? Na teoria de Lewis, ela é chamada também de teoria eletrônica. Por quê? Porque na concepção de Lewis, ele percebe que o ácido é uma substância capaz de receber par de elétrons, tá? Enquanto a base é a substância capaz de doar par de elétrons. Então, vamos ver aqui. Nós temos que o H2O é, no caso, a base e o HCl é o ácido, tá? Por quê? Porque ele vai doar o par de elétrons dele para o HCl. Então, ele recebe o hidrogênio, na verdade, ele doa o par de elétrons, tá? Justamente aqui, certo? E também a mesma coisa acontece nas outras ocasiões aqui. Por exemplo, aqui, ó, o NH3 mais o ácido, tá? Que é o hidrogênio. Então ele doa o par de elétrons dele não ligante aqui para o hidrogênio, tá? E eles compartilham, na verdade.
né, através de uma ligação dativa. E aqui ele forma o NH4+. Beleza? Cadê? Então vamos lá para alguns exercícios de revisão só para a gente entender melhor. Na decomposição térmica do calcário, ou seja, CaCO3, obtém-se um gás e um sólido branco, chamado de cal viva ou cal virgem, que, por sua vez, ao reagir com água, forma a cal extinta, cuja fórmula é. Então, primeiro a gente tem que entender a decomposição do calcário através dessa reação. O calcário, ele sólido, ele se decompõe aqui termicamente, tá? Tem um triângulozinho aqui que é através do calor, em cal virgem, que é o sólido branco, e o gás CO2, tá? O gás carbônico. E aí ele fala que quando você coloca a cal na água, é outra reação. CaO, que é o cal, mais o H2O, forma o hidróxido de cálcio, tá? Então, ele pergunta qual é a fórmula, né, que se forma da cal extinta, é justamente o hidróxido de cálcio, tá? Essa aqui é formada na decomposição do calcário, aqui, tá? E isso aqui depois reage com água e forma o hidróxido de cálcio, beleza? Segunda questão. O vinagre é uma solução aquosa diluída que contém ácido acético ionizado, beleza? As formas moleculares e estruturais desse ácido a seguir são representadas. Então ele já foi bonzinho aqui e nos poupou um trabalho de que ele deu para nós a forma molecular e deu para nós a forma estrutural. O segundo membro da equação química, que representa corretamente a ionização do ácido acético, aparece na seguinte alternativa. Então, ele quer saber qual é o resultado da ionização desse camarada aqui, tá? Então, observem, ele tem 4 hidrogênios, mas apenas um deles é ligado ao oxigênio, que é esse daqui. Então, só esse vai se ionizar, tá? Então, a gente tem que, como produto dessa ionização, a gente tem apenas um hidrogênio ionizável, tá? E o restante da fórmula. Então, a gente tem esse H+zinho aqui, mais o H3C2O2-, porque só fez tirar um hidrogênio dessa fórmula, então da origem é essa, e esse H aqui se ionizou. Então a alternativa correta é a letra A. Beleza? Próxima questão, nós temos que o ácido, que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por 3 elementos químicos diferentes. Então, vamos nessa. Primeiro, ele quer saber oxiácido, aquele que tem oxigênio. Então, esse aqui não tem, já não é esse. Esse aqui não tem, já não é esse. Tá? Diácido, ou seja, aquele que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Para isso, a gente vai precisar escrever as estruturas. Tá? Então, se é 2 hidrogênios ionizáveis, a gente já não pode ser esse, porque só tem um hidrogênio na molécula. Então, a gente tem essas duas opções. Tá? E aí a gente precisa escrever a estrutura deles. Formado também por três elementos diferentes. Então, os dois são formados por 3 elementos diferentes. Mas aí a gente vai ter essa resposta quando a gente escrever realmente a estrutura. Então, a estrutura desses compostos são: o ácido sulfuroso tem essa estrutura e o ácido pirofosfórico tem essa estrutura. Então, vamos analisar. Aqui a gente tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, então esses dois são ionizáveis. Aqui nós temos 3 hidrogênios ligados a oxigênios. Então aqui nós temos 3 hidrogênios ionizáveis e aqui nós temos 2. Então o ácido sulfuroso é o diácido e esse aqui é triácido, porque ele tem 3 ionizáveis e aqui a gente só tem 2. Então a resposta certa seria a letra D, ácido sulfuroso, tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje de ácidos e bases, um pouquinho o início das funções orgânicas que a gente vai ver na próxima aula. Então, qualquer dúvida, deixem sua dúvida na descrição, oh meu Deus, estou ficando doido, nos comentários do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aí. Lembrem sempre de seguir o nosso Instagram, Dupla Ligação. Lá a gente está passando um conteúdo bem mais dinâmico, bem mais simplificado para aquelas pessoas que querem informação muito rápido e não necessitam da aula. Temos curiosidades, enfim, várias coisas que podem te ajudar no Enem.
Então vamos nessa, gente. Não percam, bons estudos e até a próxima.